Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim, ó: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo foi aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Se você prestar atenção, nós saltamos alguns versículos, estamos no 35. Não tenha medo, disse Jesus, que não se importou com a notícia. Disse: tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Amém, irmãos? Essa é mais uma linda, bela história que a Bíblia relata sobre os milagres que Jesus realizou na vida de pessoas com quem ele se encontrava. Pessoas que precisavam desse toque de milagre, que tinham fé, melhor do que dizer qualquer outra coisa. Mas eu quero, baseado nesse exemplo que nós acabamos de ler, a história desse homem chamado Jairo, aplicar para a nossa vida algo muito importante. Esse caminho que Jairo faz até a sua casa, nós podemos chamar de um caminho de conquista. Ele estava indo ao encontro de algo que ele desejava muito. Qual é o pai que, quando vê a filha ou o filho em alguma situação difícil, não entra junto? Mãe muito mais, não é verdade? Se envolve. Às vezes a gente faz alguns questionamentos enquanto a gente ainda não tem filhos, não cuida, e a gente às vezes fica assistindo aquelas mães que se doam pelo filho que está preso, ou pelo filho que está doente, que viram noites no hospital. A gente não consegue entender muito esse sentimento, só vivendo, não é verdade? E ali tinha um pai aflito, desesperado, saiu de casa com a notícia de que a sua filha estava quase morrendo. E ele vai ao encontro de Jesus, mas a gente sabe, claro, que isso não é tão simples assim. E a gente vai ver por quê. Mas o que nos chama a atenção e é o que nós vamos nos concentrar hoje é em ver essa caminhada de Jairo em direção ao seu milagre. E nós podemos chamar essa caminhada de um caminho de conquista, que é o que todos nós, sem dúvida alguma, queremos para o nosso ano de 2014. Amém? Quantos querem viver um caminho de conquista nesse ano? Isso não é frase de efeito, não. Isso não é uma coisa apenas para te atrair, para estar aqui. De fato, a vida com Deus é uma vida de conquista. É verdade que tem desafios nesse caminho, que tem muitas vezes problemas que vão nos encontrar no meio dessa caminhada, mas existe sustento do Espírito Santo, existe milagre, existe provisão, existe a mão de Deus nos tirando de um lugar e nos levando para outro. E é o que nós vemos aqui. Eu quero compartilhar com você o que faz de alguém experimentar desse caminho de conquista, baseado nesse exemplo. E nós vemos nessas atitudes de Jairo, no que ele viveu até chegar lá, algumas coisas que eu preciso aprender, que ele aprendeu naquela hora, que todos nós precisamos aprender, para termos as experiências, né? Viver essas experiências de milagres, para experimentarmos essas conquistas que Deus tem para todos nós, que Ele conquistou na cruz para todos nós.
Primeira coisa, para quem quer experimentar de um caminho de conquista para a sua vida, nós aprendemos com esse texto o seguinte: é preciso se esvaziar de si mesmo. O primeiro exemplo que a gente vê nessa caminhada de Jairo é que ele teve que abandonar a sua bagagem, teve que deixar de lado muita coisa, se esvaziar literalmente. Nós não podemos levar bagagens para andar nesse caminho. Quem não se esvazia dificilmente consegue perceber um caminho de conquista. Esse caminho exige renúncia, abandonar coisas, se esvaziar de si mesmo. Quem era Jairo? Os principais da sinagoga. Sua religião não era judaica. Ele, certamente, pela sua capacidade intelectual, pelo seu nível financeiro, já deve ter pensado em outras alternativas para curar sua filha. Mas aí ele ouve, depois de ter, com muito esforço, procurado alguma saída, ele ouve falar sobre Jesus. Que Jesus talvez conseguisse fazer algo pela filha dele. Imagina, isso reacende a esperança no coração de Jairo. Ele ouve uma boa notícia. Só que essa notícia, ao mesmo tempo que era boa, ela trazia consigo um problema para Jairo. Porque qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus é que as prostitutas, os que viviam à margem da sociedade, os enfermos, os leprosos, os ladrões, algumas pessoas no meio daquela multidão, e a maioria não eram pessoas, podemos dizer assim, admiráveis aos olhos de muitos. E aí surge um problema para Jairo. Como me misturar num grupo para ir atrás desse homem que é acompanhados por viciados, por bêbados, por leprosos, gente perdida, gente que não prestava, gente rejeitada, gente pobre, miserável, inculta, gente que só podia ter nesta vida um pouquinho de esperança. Eram esses que corriam atrás de Jesus. E agora como? O grande Jairo, doutor em teologia, grande empresário, líder político, famoso, cujo nome aparecia nas manchetes, talvez na época, rico, inteligente, como ele podia seguir Jesus? Tinha um problema agora aí. Jairo precisava abandonar a sua bagagem. Quanto ele pôde, ele resistiu. Enquanto as suas forças conseguiram, talvez ele tenha rejeitado. Mas no momento em que sua filha começou a entrar em coma, ele não aguentou mais. Teve que abandonar seu orgulho, abandonar sua bagagem. Teve que deixar de lado tudo que ele considerava muito importante, porque ele deixou entrar no seu coração uma coisa: que só Jesus tinha a resposta para o problema dele. Se nós queremos andar por um caminho de conquista nas nossas vidas, por esse caminho que Jairo estava andando e foi aprendendo muitas coisas ao andar por ele, nós precisamos aprender esse princípio. É preciso se esvaziar de si mesmo. É preciso deixar de lado bagagens. É preciso deixar de lado, muitas vezes, coisas que nos faz entrar no nosso coração soberba, faz entrar no nosso coração, sabe, nos fazendo achar melhor, ou que nós somos mais merecedores daquela bênção ou daquele recurso. Muitas vezes dentro da própria igreja, nós caminhamos com Deus e ao invés de, na nossa caminhada, atribuirmos a glória a Ele, a gente começa a achar que é por nossa causa. E aí, uma verdade precisa entrar no meu e no seu coração. Se nós queremos viver um caminho de conquista para a nossa vida, para a nossa família, esse ano e todos os anos da nossa vida, a gente precisa aprender a se desprender das nossas bagagens, se esvaziar de si mesmo.
se esvaziar de si mesmo. Esse é um princípio que Jairo aprendeu. Ele teve que ir atrás de Jesus. Jesus tinha esperança para a cura da filha dele, mas também era um problema. Como eu vou atrás dele? O grupo que anda com ele não combina com a minha classe. As pessoas que andam com ele não têm condições de estar perto delas. Às vezes a gente coloca um monte de restrição para seguir Jesus, para ir para aquela célula, para ir para aquele grupo. E a gente começa a criar algumas saídas. Não, é melhor fazer do jeito que a gente quer. Porque para tratar a gente, dificilmente Deus vai deixar a gente escolher um discipulador, um pastor quem prega. Uma vez eu fui pregar, pastor Luiz, lá no Guamá. E aí eu soube que antes de eu pregar, tinham ligado para lá um monte de gente, para saber se era o pastor Lorival que ia pregar. E como não era ele, muita gente não foi. E às vezes a gente coloca um monte de restrições para ouvir. Ah, mas esse líder que vai falar na minha vida, qual é a sua bagagem? Pastor Luiz conta que quando ele foi para o encontro, quem pregou lá no pré-encontro, um obreiro que não tinha um dos braços. E ele com 40 anos de ministério, mais de 40 anos, ele sentou. Não? Aí ele sentou e disse assim: esse pastor vai pregar para mim? Nós precisamos abandonar as nossas bagagens. Se nós queremos viver um caminho de conquista, é preciso eliminar essas barreiras que nos impedem de chegar mais perto de Jesus. Eu quero me perguntar nessa noite, o que pode me impedir esse ano de me aproximar mais de Jesus? Essa mensagem é para mim, para todos nós. Faça essa pergunta para você hoje. Não permita viver um ano de religiosidade, de distância de Jesus. Porque você tem tantas coisas que você sabe que se aproximar dele vai ter que renunciar. Vai ser pedido para você. Então diga para a pessoa que está do seu lado, um caminho de conquista. Não, mas fala olhando para ela, sério, um caminho de conquista espera por você. Diga assim, para andar por ele, é preciso se esvaziar. Amém? Então essa é a nossa oração hoje. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser depende do Senhor. Amém? Depende dele, é para ele. Nós precisamos fazer essa oração diariamente, porque nós somos tendenciosos para a carne, nós somos tendenciosos para a soberba. Nós, seres humanos, somos tendenciosos. E a gente precisa se vigiar. Todos os dias nós tenhamos essa certeza. Eu quero chegar mais perto de Jesus. E à medida que eu me aproximo, ele vai dizendo, tem coisas que você precisa deixar. Aquele jovem rico, quando avaliou o convite que Jesus fez para ele, pesou a riqueza que ele tinha, pesou os valores que ele tinha. E ele considerou mais importante ficar com a sua riqueza do que seguir Jesus. Nós vamos também ser avaliados nesse aspecto. Se estamos dispostos a deixar o que temos e ao encontro de Jesus. Para andar por esse caminho de conquista é preciso se esvaziar. Nosso projeto de vida para esse ano, ele depende disso. Nós temos um projeto de vida, eu sei, você está detalhando ele, você está escrevendo, porque é importante escrever, é importante colocar diante de Deus nossos sonhos, nossos planos. Nós vamos nos lembrar de fazer pedidos para esse ano, que também mexam com a nossa vida, com a nossa forma de reagir a Deus, de servir a Deus. E um dos pedidos que deve ter na nossa lista é esse: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Sabe o que mais a gente vê nesse caminho de conquista? Para quem quer andar por ele, precisa aprender mais uma coisa. Nós precisamos nos submeter à maneira que Deus tem de agir. O desespero de Jairo é aqui bem perceptível. Nós percebemos de cara. Ele vai até Jesus desesperado, diz o texto.
E os detalhes sobre o texto dizem que ele chama Jesus. Jairo sabia muito bem da ordem. Ele estava acostumado a dar direções. Ele estava acostumado a querer as coisas na sua hora. Nós somos assim. E muitas vezes a gente quer reagir com Deus da maneira como nós achamos certo, como nós pensamos. E aquele era um momento crucial na vida de Jairo, porque finalmente ele tinha reconhecido que só Jesus podia resolver o problema dele. É verdade. E ele reconheceu que precisava da ajuda de Jesus. Mas ainda tinha um segundo problema. Ele era chefe. Ele gostava de mandar. Pensava que os líderes tinham que mandar. Nós também podemos reagir da mesma maneira. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Mas às vezes nós não temos humildade suficiente para aceitar o plano dele sobre a nossa vida. Na Bíblia está escrito que nós devemos fazer tudo o que Jesus quer. Às vezes o que nós fazemos? Nós sabemos que Jesus tem uma solução para a nossa vida. Nós sabemos que Ele é o melhor. Nós conhecemos a Sua palavra. Nós servimos a Deus. Nós até mudamos de religião. Mas quando chega a hora de viver o plano de Deus na íntegra, nós dizemos, Deus, mas deixa eu separar um pouquinho isso aqui para o lado. Tem que ser assim meu casamento. Deixa esse mandamento para cá. O jovem rico citou os mandamentos para Jesus. Jesus ouviu todo aquele discurso. E depois que ele acabou, Jesus virou para ele e disse assim, mas uma coisa falta para você. Você ainda não observou que você tem outro Deus no seu coração. Nós precisamos entender no nosso relacionamento com Deus, para que ele seja ainda mais saudável, Deus tem a sua maneira de agir. Ele não se submete à nossa maneira, ele tem a dele. Ele não se submete à nossa vontade, a vontade dele é soberana, absoluta. Nós escolhemos se vamos andar por ela. Jairo estava desesperado. E a gente pensa às vezes que o nosso desespero causa um desespero no céu também. A gente tem essa tendência de pensar assim. Que Deus fica perturbado com as nossas crises. Mas a gente esquece que Ele é Deus. Que tem controle de tudo nas suas mãos. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com os nossos problemas. Eu estou dizendo que Ele age da maneira que Ele quer. Na hora que Ele quer. Do jeito que Ele quer. O nosso jeito não manipula Deus. O nosso tempo de santidade, de religiosidade, não manipula Deus. Ele não se empolga com a nossa santidade. Nós fazemos isso para adorar a Ele. Mas isso não muda nada em Deus. Deus tem a sua forma de agir. Você acha que Jesus não entendia o problema de Jairo? Claro que entendia. Não há nada que você possa ter na sua vida que Jesus não compreenda. Não há nenhum problema que você possa estar vivendo que Jesus não conheça. Quando Ele demora a responder a sua oração, é porque Ele está querendo ensinar alguma coisa. Jairo tinha que aprender que o homem não pode dirigir a Deus. Vem, Jesus, eu preciso que o Senhor vá à minha casa. Agora, a minha filha está morrendo. Jesus disse, eu sei que a sua filha precisa de mim. Mas calma, não é dessa forma. Você não diz como é que eu faço. Eu já sei como é que eu faço antes de você me pedir. Nós precisamos aprender isso para nossas vidas, para a saúde do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada de conquista. Lembra, Deus tem uma caminhada de conquista para você. Mas é preciso aprender como andar por esse caminho. Esse caminho exige de nós isso. Aprender a forma que Deus age. Saber que Ele tem a sua forma de agir. Saber que Ele tem o seu tempo. Que Ele vai ao encontro da nossa necessidade, porque Ele já sabia antes do seu desespero e do meu. Ele vai. Mas Ele vai da forma como Ele
Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um caminho de conquista para você. Para andar por esse caminho, diga para essa pessoa, é preciso aprender que Deus tem a sua maneira de agir. Irmãos, isto é cristianismo. Cristianismo não é tomar Jesus e levar Jesus para onde a gente quer. Cristianismo é acomodar a Bíblia, não é acomodar a Bíblia à nossa maneira de pensar. Cristianismo é colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Esta pode ser uma das grandes lições que vamos aprender ao andar por esse caminho. Deus tem a sua maneira de agir. Tem um caminho de conquista para mim e para você, para andarmos esse ano, conquistar os milagres que temos esperado para nossas vidas. Mas é preciso aprender como andar por ele. Jairo aprendeu. Sabe uma outra coisa que ele nos ensina? Quem quer andar por um caminho de conquista precisa aprender a assistir milagre na vida de outras pessoas antes de experimentar na sua própria vida. Você observou aqui? Existe um intervalo no texto que nós lemos. Jesus está indo com Jairo, mas antes de chegar até a casa dele, quem ele encontra? Uma mulher hemorrágica, que há anos sofria com aquele sangramento, e já tinha procurado de tudo e não conseguia cura para o seu problema. Já tinha gastado tudo que tinha. E ela ouviu que Jesus ia passar por ali, vocês conhecem a história. Jesus, mesmo sendo apertado por uma multidão, ele sente que foi tocado de uma maneira diferente, e ele para a sua caminhada. Meu Deus, agora o negócio ficou diferente para Jairo. A Bíblia diz que Jesus para a sua caminhada, e agora ele quer fazer uma análise minuciosa de quem o tocou. Os discípulos viram e dizem para ele: Jesus, como queres saber quem te tocou? Muita gente te toca. Ele disse: mas alguém me tocou diferente. Como perceber um toque diferente quando milhares, centenas de pessoas te tocam? Pensa como isso deve ter perturbado Jairo. Só faltava essa. Jesus agora quer analisar o tipo de toque que ele recebeu. E eu com a maior pressa aqui para chegar em casa. Interessante, porque Jairo precisava de um milagre. Mas no meio do caminho, ele teve que assistir um milagre na vida dos outros. Você já participou de sorteio quando você compra 20 cartões e não ganha? Como é que fica a nossa cara? Você já viu quando você está... Eu lembro que quando eu vim para cá para Pedreira, eu não tinha carro. Mas aí chegava um jovem e dizia: pastor, vim orar no meu carro zero. Eu dizia: Deus, eu vou consagrar o carro e não tenho, Jesus. Você já viu como fica a nossa cara às vezes? Olha, eu compro... Na rede de jovem tem uma mania de vender cartão de sorteio. Eu compro de todo mundo e nunca vi o meu nome. Você já viu duas solteiras conversando, amigas há anos, aí uma diz: vou casar. A outra diz: conta logo, não quero ouvir isso agora. A gente às vezes se incomoda a ouvir bênção dos outros, né? Vai, conta logo, que eu não tenho tempo. Calma, eu estou querendo compartilhar bênção. Mas conta, não aconteceu na minha vida, eu não tenho tempo para ouvir. Parece que são áreas que a gente precisa ser tratado, de se alegrar com o que os outros se alegram. Jesus estava ensinando para Jairo ainda: eu tenho a minha maneira de agir. Você vai assistir milagre na vida dos outros às vezes. Quem quer andar por um caminho de conquista vai precisar aprender com Deus que no seu caminho tem pessoas da sua família, ou até que nem são da sua família, de longe, pessoas que você não conhece, que podem receber milagres e serem tocadas antes de você. Isso não quer dizer que Jesus não vai chegar na sua vida ou na sua casa. Isso quer dizer que Ele está te ensinando. Ele está ensinando você. Olha, então presta atenção, quando você começar a assistir milagre na vida dos outros, se alegre agora, porque é sinal que Jesus está se aproximando da sua casa. Tem alguém experimentando de milagre do seu lado, perto de você, e você está agoniado. Cara, por que já saiu esse casamento? Por que já saiu esse carro? Eu também estou orando e não acontece. Nós vamos aprender uma lição. Milagre na vida dos outros. Jairo teve que assistir um milagre na vida daquela mulher. Depois que ele assistiu, depois que Jesus analisou o tipo de toque, depois que Jesus disse: agora você não tem mais essa enfermidade, pode ir.
Agora sim, Jairo, vamos até a sua casa. Essa é a minha maneira, esse é o meu jeito. Diga para a pessoa que está do seu lado, há um caminho de conquista para você. Diga para ela, há um caminho de conquista para você. Diga assim, para andar por ele, é preciso aprender a assistir milagres, bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Amém mesmo, né, irmão? Que Deus nos trate nessa área. Ó, tem líder de célula aí que vai orar primeiro pelo carro dos discípulos, antes de Jesus atender a sua oração. Tem gente que vai abençoar o casamento de muita gente antes de casar. Glória a Deus por isso. Só quem assiste milagre está preparado para experimentar dos seus. Amém? Mas sabe que nesse caminho de milagre, nós aprendemos outras coisas também. Se esvaziar de si mesmo, aprender a maneira de Deus agir, assistir milagre na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas ter a reação certa diante da notícia negativa. Esse é um outro comportamento que Jesus ensina e que Jairo absorve, aprende naquela hora. Ele estava caminhando, lembra, em direção à sua casa, porque ele sabia que Jesus, se chegasse lá, teria uma resposta de milagre para a filha dele. Mas até chegar lá, foi uma caminhada. E nessa caminhada, Jairo recebeu uma notícia negativa. Jesus já tinha parado para curar aquela mulher, e agora chegam os servos da casa de Jairo, e eles dizem, ei, parem de perturbar o mestre, sua filha já morreu. Já morreu, acabou. Fazer o que em casa agora? Aquela notícia é para desmoronar qualquer pessoa. Notícia negativa, elas são assim, né? Elas invadem a nossa vida. Elas não pedem licença, elas não procuram um melhor dia. Poxa, não tinha outro dia para ter essa notícia? Não, não tem. Ela vem qualquer dia, qualquer hora. Não marca a agenda. Não pergunta se pode entrar. Notícia negativa corre rápido. É veloz. Nós não podemos mudar como a notícia negativa vai nos alcançar. O que nós podemos é permitir que o Espírito Santo nos mude para receber as notícias negativas. Porque elas vão chegar, porque elas mexem com o nosso emocional, porque elas nos fazem chorar. É verdade. Mas a nossa reação diante disso faz toda a diferença. Sua filha já morreu, não adianta mais. Jesus vira para Jairo e diz, Jairo, não ligue para essa notícia. Somente creia. Somente tenha fé. Somente, essa palavra define algo de maneira específica. Só há espaço. Para quem quer andar por um caminho de conquista, você não tem espaço, você não pode dar espaço para outras coisas, para dúvidas, para questionamentos, para pessoas que vêm para roubar a sua fé, as suas convicções. Você tem que fixar os seus olhos naquele que pode trazer a resposta para o seu problema. E saber que é só Jesus que dá a palavra final. Nós esperamos nele, esperamos por ele. Ainda que não aconteça, a nossa fé e esperança está nele. Jesus estava ensinando isso para ele. Somente creia. Somente. No caminho de conquista a gente precisa aprender isso. A corrigir as nossas reações diante dos problemas, diante da má notícia, diante do dia mau, diante das circunstâncias adversas. Nós vamos passar por elas. Isso é inevitável, nós estamos blindados disso. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. O dia mau chega. Tanto é que Paulo, ao escrever uma de suas cartas, nos previne a respeito disso. Fala de como devemos nos vestir para ele. Se devemos nos preparar, é porque ele vem. Que ele vem é fato. E a gente não pode mudar esse fato. O que nós podemos é reagir de maneira diferente diante dele. Nós
precisamos aprender isso com Deus. Para quem quer uma conquista, quem quer andar por esse caminho de conquista para a sua vida, esse é um aprendizado importante. Vamos corrigir as nossas reações diante dos dias difíceis. Eles vão acontecer. Mas se eles vão roubar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, essa é uma decisão que você vai fazer. Essa é uma decisão que você vai cultivar durante o ano inteiro, como você tem um relacionamento com Deus. Isso vai dar a resposta na hora que for preciso. Então diga para a pessoa que está do seu lado: há um caminho de conquista para você. Diga assim: para andar por ele, é preciso aprender a ter a reação certa diante da notícia negativa. Sabe outra coisa que Jesus ensina para nós nesse caminho de conquista? É que onde ele chega, o ambiente que nós estávamos, ou que nós vivíamos, ou o ambiente que se encontrava, sofre alteração. O ambiente muda, é modificado. Jesus chegou naquele lugar, havia choro, havia grito de desespero. Jesus chegou ali, havia falta de esperança, as pessoas estavam desacreditadas, a menina tinha morrido, aquela notícia tinha abalado a todos. Pronto, acabou. Essa era a palavra naquele lugar. De fim. Acabou. Não tem mais jeito. Jesus chega lá, manda se retirar todo mundo. E ele muda o ambiente daquela casa. O caminho de conquista tem isso para nós. O ambiente onde nós nos encontramos, quando você permite que Jesus ande com você por esse caminho, ele é alterado, modificado de uma maneira milagrosa. O casamento pode estar desacreditado, se Jesus entrar, ele muda de uma maneira milagrosa. A vida do seu filho pode estar entregue aos vícios, se você andar com Jesus por um caminho de conquista, ele entra e altera aquilo que está acontecendo, independente do estado que se encontra, das circunstâncias. Ele entra na sua célula, muitas células podem estar vivendo esse clima de morte, não dá vontade nem de ficar lá, não tem ânimo, não tem motivação, o líder está desacreditado. Faça o seguinte: resolva andar por esse caminho de conquista, acredita nele, aceita a maneira de Deus agir. E aquele ambiente, quando Jesus entrar, ele sofre alteração imediata. Aquele clima de desespero, de choro, de maldição, de descrédito, aquele clima de que acabou, de falta de esperança, é influenciado pela presença de Jesus. Todos nós sabemos disso. Eu queria orar por você, por todos nós que queremos ter a experiência de desfrutar de um caminho de conquista. 2014 é um ano que nós vamos estabelecer isso como um projeto de vida. Deus tem uma conquista esperando por todos nós. Andar por esse caminho é algo que todos nós vamos decidir fazer. Mas não é somente andar. Lembra que Jairo, ele passou a entender: olha, é verdade, só Jesus tem a resposta. Mas aí ainda tinha um outro problema. Ele não tinha aprendido a se submeter à maneira de Deus agir. E agora ele corrige isso. Então não basta saber que tem um caminho de conquista. É preciso querer andar por ele. Mas por quê? Eu também quero andar por ele. Mas por que eu estou dizendo que é preciso querer andar? Porque é um caminho que vai exigir. É um caminho que vai fazer, vai tocar lá no fundo, vai fazer o seu clima sofrer alteração. Jesus vai mudando a sua maneira de enxergar as coisas. E é preciso se submeter a essa vontade soberana. É preciso dizer: eu me submeto à tua vontade, Deus. Eu sei que tem um caminho e quero andar por ele. Quantos podem fazer essa decisão hoje? Fique em pé no seu lugar, vamos orar.